Eu acho importante a gente trazer algumas nuances desse processo na Corte Eleitoral, que é uma corte que tem muitas singularidades, né? Primeiro, pode parecer simples para o público em geral, mas uma Corte Eleitoral caçar os direitos políticos de um candidato, um ex-presidente da República, que teve 49% dos votos válidos no segundo turno, não é trivial. De certa forma, será algo histórico, né, caso aconteça, e tem custos institucionais, tem custos políticos expressivos para a corte e para os seus membros. Então, esse é um primeiro ponto, né? Não é tão simples quanto parece você, num rito aparentemente muito célere, muito rápido, que, aliás, é o que aponta o advogado do ex-presidente Bolsonaro, doutor Tarcísio Vieira, na sua peça de defesa. Basicamente, é uma peça que busca ganhar mais prazo, né? Ganhar mais tempo para que o ex-presidente seja julgado num ambiente político um pouco menos contaminado ali pelos atos do 8 de janeiro, além das questões técnicas, evidentemente, factuais que estão sendo tratadas na defesa. Então, esse é um primeiro ponto. Não é uma decisão simples para qualquer corte eleitoral caçar os direitos políticos de alguém que teve um desempenho eleitoral que teve o ex-presidente Bolsonaro. Então é preciso atenção para isso, porque a impressão que se passa às vezes, o tribunal já decidiu que vai caçar os direitos do Bolsonaro. Eu diria que hoje existe uma maioria inclinada a tomar essa decisão, ou seja, a, a suspender os direitos políticos do ex-presidente, pelo conjunto da obra. Eu diria que essa ação do PDT, né, que desencadeou a investigação em torno da candidatura, né, estamos falando de um julgamento da candidatura, né, de eventuais atos praticados por Bolsonaro enquanto candidato. E depois tem uma juntada de documentos aí associada aos atos do dia 8 de janeiro. Então, é um conjunto da obra que vai ser apreciado pelos ministros da Corte. Então, é um processo que tende a ser demorado e está sendo rápido, porque a gente está observando uma disposição dos ministros em dar uma resposta, sobretudo ao 8 de janeiro, né? Se mistura um pouco com a postura do Supremo de punir, de investigar, de punir, e de identificar os financiadores dos atos do 8 de janeiro. Me parece que tem um caldeirão aí em que o Bolsonaro foi colocado. A candidatura dele tinha problemas já no ano passado. O ato lá, a reunião com os embaixadores foi que deflagrou esse processo de questionamento dos direitos políticos do ex-presidente. Mas o 8 de janeiro me parece que é o grande marco desse processo. A partir do dia 9 de janeiro, com o que aconteceu em Brasília, aumentou muito a chance da inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. E a gente observa no processo, no rito processual, e nessa peça de defesa apresentada, que será apresentada pelo advogado do ex-presidente, evidentemente, a peça de defesa, a estratégia de defesa é vitimizar, né, o acusado, né? Então, não é novidade, como o Josias mencionou, né, o roteiro é muito parecido com outros personagens da nossa política, e o ex-presidente hoje, eu diria que está... Josias, você queria falar? Não, não. Não, que eu entendi que você tivesse. Desculpe. O que eu percebo nessa peça de defesa é que o foco principal dela está no tempo, né? A avaliação ali dos aliados do Bolsonaro é de que, se a corte tomar a decisão na semana que vem, daqui a 2 semanas, daqui a um mês, como se fala, isso depende basicamente de uma decisão de pauta, né, que está muito nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Se isso acontecer com essa velocidade que está sendo debatida nos bastidores do TSE, é bastante provável que Bolsonaro seja derrotado, né? E eu percebo na movimentação política, institucional, ali dos aliados do ex-presidente, uma tentativa de protelar, de deixar para mais adiante esse processo. Tem, inclusive, questões que envolvem a configuração da corte, tem ministros cujo mandato expira em maio. Então, tem uma série de questões muito sensíveis ali na Corte Eleitoral que podem impactar decisivamente na posição final do tribunal. Então, eu vejo a estratégia de defesa como, assim, é o normal da política, né? Vitimizar o acusado e reunir elementos ali para contestar essa ação do PDT, que é uma ação, repito, que está muito lastreada ali naquela reunião com embaixadores,
em que o ex-presidente, enfim, fez ali uma exposição de dúvidas que ele tinha sobre o processo eleitoral e, de fato, questionou o processo eleitoral antes mesmo de ele acontecer. Então, de fato, ele gerou, ele mesmo provocou ali, deu insumos, né, para essa ação do PDT Uhum. e agora será julgado por isso. Agora, o ambiente no tribunal, Fabíola, se eu puder sintetizar e responder a tua pergunta mais diretamente, o ambiente no tribunal hoje é de cassação de direitos políticos de Jair Bolsonaro. O que eu estou fazendo apenas essa ponderação de que não é uma decisão que eu diria que o tribunal vai tomar de peito aberto e de uma forma muito às vezes a expectativa que se tem é que o tribunal vai dar uma resposta muito contumaz ali a Bolsonaro. Eu acho que vai ser uma coisa mais discreta. Eu acho que os votos serão um pouco mais moderados do que se espera, embora eu acredite nessa maioria. Não vê, tem um certo constrangimento em qualquer ministro de corte eleitoral em caçar direito político de alguém que tem, teve há 5 meses, 6 meses atrás, 49% dos votos.